Olá, sejam todos bem-vindos para essa reflexão interior sobre a arte de aprender e de ensinar. E hoje nós iremos celebrar, temos o regresso da irmã Jude, já há algum tempo que ela não pôde estar cá, porque ela estava a viajar na Índia. Então quero dar também as boas-vindas a todos de vocês, que estão em todo mundo, e por estarmos todos juntos aqui e entrar mais profundo nessa arte que é importante, que é a arte de aprender e ensinar, que é uma arte natural. Então, hoje, temos conosco a irmã Judy. Vou dar apenas uma pequena apresentação. A maior parte de nós conhece ela, mas ela é coordenadora do Centro da Brahma Kumaris e de todas as atividades da zona atlântica do Canadá. Está há mais de 35 anos a trabalhar como experiências em aprendizagem, em lidar com. Epá, agora faltou uma palavra. E ela tem a formação em trabalhos sociais. E vamos ouvir as suas visões sobre dar esse mergulho nisto de uma forma mais, digamos, interativa. Ela tem muito poder e ela consegue trazer com que as pessoas ponham para fora esses poderes interiores, perdão. Autora de 5 livros. Em um dos livros, é um romance que ela escreveu com suas 2 filhas mais novas. E o nome do livro é Os 7 Segredos do Universo. Da Belas Palestras, é coautora. E ela escreveu o Vivendo as Artes com a irmã Debbie. Então, obrigado por esse livro que ajudou com que pudéssemos colocar essas artes na nossa vida de forma prática. E ela vai partilhar através da experiência dela. Então, dar boas-vindas ao Sister Judy. Entretanto, antes disso, dar as boas-vindas oficiais à irmã Cláudia, que está a viajar, ela está no Brasil. E ela está dando boas-vindas para a Sister Judy do Brasil. Bem-vinda, Judy. Bem-vinda ao programa. E também umas boas-vindas especiais do Brasil. É bom como o Zoom pode nos conectar onde quer que estejamos. Uns estão num canto do Canadá, outro do Brasil, outros em Portugal e em todos os lugares. Canadá, Europa. E todos estamos, digamos que, ansiosos para escutar assim. E você vai nos ensinar como usar essa arte de aprendizagem, porque eu acredito que com a aprendizagem nós possamos colocar as coisas na prática, porque se não aprendermos, então podemos dizer que apenas ler não é aprender. Portanto, temos que colocar na prática aquilo que nós aprendemos, em qualquer arte. Mas, em princípio, esta arte que é muito especial, a arte de aprender. Então, muito obrigado de estar conosco. E não esquecer de dar as boas-vindas com essas belas flores e de todos que estão aqui. Muito bem-vindas, Sister Judy. Obrigado, Cláudia. Muito bom vê-las. Está no sul, no Brasil, eu estou aqui no norte, no Canadá. Então, olá a todos.
e Om Shanti. É muito bom estar de volta. Já faz um certo tempo, mas de repente é como são 11 da manhã aqui, eu estou aqui sentada, digamos que em casa, a explorar essa arte com todos vocês. Então, muito obrigado de antemão aos tradutores, muito obrigado. Vou tentar falar mais devagarinho, e para que nós consigamos todos estar no mesmo passo. Então, obrigado. Obrigado ao Nubem, a toda a equipa. Hoje estamos a sentir a falta do Manoj Bhai. Sim, ele está a viajar. Tentava escutar. A irmã Aruna, ela deu uma bela palestra sobre a arte de aprender e ensinar. E alguns temas que ela falou que eu gostava de ir um bocadinho mais profundo. Portanto, pois esse é o nosso momento de reflexão. Ela ofereceu-nos uma grande de pensamentos interessantes sobre a aprendizagem, mas agora fazer tipo uma espécie de aumentar alguns que são mais importantes, como se fosse com uma lente de aumento. Portanto, ela chamou, vamos chamar essa reflexão especial de sempre pensar na arte, nessa arte espiritual. E, portanto, vamos começar com o que é a consciência que nós ganhamos ao escutar a nossa palestrante, no caso a irmã Aruna. Então, tudo o que ela falou sobre aprender e ensinar, e falou menos sobre o ensinar, mas entrar nessa sessão para a procura de realizações. Então, como resultado dessa sessão, será aquilo que você vai levar consigo. Portanto, essa arte com a consciência, a realização e o que você vai levar. Então, nessa sessão, esses serão os três pilares, os três passos básicos de aprendizagem. Então, começar com a consciência, transitar para a realização e, a seguir, fazer algo com isso de forma prática. Então, toda a série é fluir, e esta série foi construída sobre aprendizagem das artes espirituais. Então, vamos falar alguns pontos a nível da consciência que a Sister Aruna ofereceu para nós. E um deles tem a ver com a transformação. A transformação verdadeiramente acontece através da aprendizagem, porque senão não é aprendizagem. De outra maneira, você está a dizer algo que talvez até agora você possa saber, mas não é a mesma coisa que aprender. Portanto, ter mais clara essa transformação. Isso acontece se acontecer, isso acontece com aprendizagem. Então, o melhor ensinamento surge de uma aprendizagem constante. Portanto, você está sempre a aprender. E as outras pessoas também podem aprender a partir de si. Se você estiver estagnado, não estiver a aprender, então o que é que vão aprender a partir de si? Portanto, eu devo dizer que, recentemente, eu despendi algum tempo com duas filhas. E tivemos uma tarde onde resolvemos jogar e cada uma tinha que ensinar a outra coisas novas para fazer e como fazer. Então levou um tempinho para saber o que é que eu sei fazer que eu posso ensiná-las em 10 minutos. E depois tive assim uma ideia um bocadinho tontinha de uma das filhas. Ela, ela faz uns exercícios com a perna por causa da nação, portanto é um movimento com as pernas. Outra é mais artista, como desenhar figuras humanas. Mas foi tão interessante porque nós sabíamos como fazer a coisa. Não significa que efetivamente éramos professores, mas a maior parte de nós gosta de mostrar-se, por assim dizer. Então, onde é que o ensinamento é o exemplo do melhor método de ensino?
Portanto, olhar alguém a fazer alguma coisa e copiar. Então, o ensinamento é claro que vem sem se você for um aprendiz constante. E Aruna apontou também que isso é uma coisa, por exemplo, quase que sem fim. Você pode ser um exemplo, um modelo, mas a aprendizagem, na verdade, e o ensinamento, eles andam os dois de mãos dadas, para que essa jornada seja equilibrada e a sabedoria seja então destilada, por assim dizer. Então, o ensinamento também é uma aprendizagem, porque, na verdade, algumas razões pelas quais nós estamos aqui e todos os centros de meditação ao redor do mundo é que nós somos voluntários, estamos oferecer para ensinar o curso de meditação a todos os níveis. E tudo isso porque nós também aprendemos muito aquilo que fazemos. E na realidade, nós somos aqueles que somos mais beneficiados do ensinamento, porque tudo tem que ser muito claro, tem que ser muito correto, e nós temos de ir para a essência. Não podemos ficar durante horas e horas. Portanto, nós temos que ir à essência. Então, a aprendizagem e o ensino andam os dois juntos. Isso é uma coisa muito bonita, de colocarmos os dois juntos. Portanto, é ter uma especialidade de ser um aprendiz. Então, é essencial ter a arte de ensinar, mas ensinar bem é a arte de aprender. Portanto, quem é que ensina a mim numa base diária? Portanto, tenho muitas coisas que recebo dos outros, quer sejam instruções, quer sejam guias, mas no final, eu é que estou a gerir a mim mesma, eu estou a falar comigo mesma, eu estou a conduzir a mim mesma. Portanto, estou a ajudar-me a aprender a ser uma coprofessora minha própria. Então, o ensinamento está sempre junto. É artificial separar isso. E, na realidade, se você pensar apenas como professor, provavelmente pode haver alguma estagnação, porque o melhor professor é aquele que está sempre a aprender. Então, eu sei que a Deb e eu, nós escrevemos 10 livros, extraordinário para mim, e outro dia estamos a falar como é que nós podemos, como é que nós pensamos, por exemplo, em conseguir escrever esses 10 livros? E a resposta foi clara. É porque nós nunca fomos professoras. Nós Nós escrevemos esses livros como aprendizes, tão excitadas como aprender sobre o tema, e isso é que nos levou a investigar de forma mais profunda em cada um dos temas, com relação às virtudes, com relação aos poderes, artes, Deus, as experiências de Deus. Estou esquecendo os outros, mas são 10 livros. E não é porque nós éramos professoras, mas sim porque estamos excitadas em aprender e que nós saltamos direto para os livros, porque queríamos explorar o tema juntas. Então, alguns dos temas, mas um em particular que eu gostei muito, e quero começar nessa reflexão de hoje, ela falou sobre como a emoção torna algo fixo na memória, por assim dizer. Falamos no cérebro emocional e seguramos isso na memória, por assim dizer. As pessoas contam histórias por causa dessa emoção. Isso fica preso nas pessoas. E eu gosto muito disso porque frequentemente utilizo isso como metáfora, que a consciência é como um campo aberto. A minha consciência é uma grande paisagem. E olho para a minha consciência. Eu olho para dentro da minha mente. E num dado momento, e de repente fica algo lá de pé nessa planície, por assim dizer, como um placar, como um cartaz, um grande placar, nesse horizonte completamente plano. Então, o relatório que eu fiz, as chamadas que eu tive, os deveres da cozinha, de limpeza, o que quer que eu tenha feito o dia inteiro, é como se fosse uma coisa assim, um bocado tipo. É plana da vida, porque não há preocupações. Mas a coisa que surge como um cartaz, como qualquer coisa que tenha uma emoção agarrada. Isso que a Aruna trouxe a atenção. Então eu gostava de falar um bocado mais profundo disso, porque na realidade, esse placar ou esse cartaz, que está no horizonte da minha consciência, na verdade,
é um momento de aprendizagem. Na verdade, esse é o maior convite para a aprendizagem. Não pode ser ignorado, tem que ser dado atenção. Não é como memorizar algo, se eu tenho alguma emoção de alguma maneira, mas tem a ver mais com qualquer coisa que fica ali de pé nesse horizonte da minha paisagem, que é como um convite para a aprendizagem. Então, aquilo que eu vou convidar vocês a fazerem comigo é seguirem-me nessa jornada de reflexão, porque essa é a semana da reflexão. Portanto, estamos nesse ensinamento e aprendizagem para irmos para onde? A realização. Então, vamos começar com essa reflexão interior. Então, quero que vocês peguem um pedaço de papel, uma caneta, como vocês normalmente fazem nessas sessões, e no seu papel, eu vou convidar vocês a apenas escreverem respostas imediatas às perguntas que eu vou fazer. Eu não quero que vocês parem para pensar, mas a primeira coisa que surgir na mente, escreva, ok? E o que nós vamos fazer é refletir sobre a sua semana. Então, tratar a semana como se fosse essa paisagem horizontal da consciência no seu padrão de memória. Eu vou fazer algumas perguntas para refletirem durante a semana, e tudo aquilo que vocês vão fazer agora é escrever as respostas imediatas num pedaço do papel. Não pensem, não analisem, apenas escrevam, ok? Preparados? Todos têm caneta, papel nas mãos? Ok. Então, vocês podem fechar os olhos por um momento para visualizar a sua semana. Põe a sua mente para trás, por assim dizer. Agora é sábado, ontem foi sexta-feira à noite. Para alguns terminou a semana de trabalho, para outros não. Mas coloquem sua mente para trás a última semana e algumas coisas que eu vou fazer com que vocês se lembrem. Então, qual foi as pessoas principais que você interagiu nessa semana? Escreva o nome delas rápido, sem pensar muito. Quem foram as pessoas principais com quem você interagiu durante esta semana? Família, no centro, trabalho. Fechem os olhos outra vez, regressem para a sua semana. Quais foram as principais tarefas que você realizou essa semana? As principais tarefas que você completou essa semana. Algumas pequenas. Quais foram as tarefas? Ok? Muitas tarefas ainda estão a escrever. Fechem os olhos outra vez. Onde você esteve fisicamente durante essa semana? Veja os locais diferentes onde você esteve. E escreva. Depois feche outra vez os olhos.
Como é que o seu corpo se sentiu durante essa semana? Como, como é que seu corpo se sentiu durante essa semana? Mais uma vez, fechem os olhos. E como foi o seu estado mental? O seu nível de entusiasmo? Como foi essa sua semana? Seu estado mental? Com altos e baixos, escreva os vários estados da mente. Quando estiver disponível, feche os olhos outra vez. Tem alguns marcos, alguns detalhes das semanas. O ponto alto dessa última semana. Talvez um ou dois. Ok? E a última pergunta, ou as duas últimas perguntas. Alguns desafios. Desafios dessa última semana.
E agora, última pergunta. A maior vitória ou sucesso dessa última semana? Ok, completo? Então podem largar papel e caneta. Isso são dados rigorosos que tiramos, que apontamos, certo? Então agora, tudo aquilo que você escreveu nesse pedaço de papel, eu vou perguntar agora para apontar o que é que ficou, digamos, à frente, por assim dizer. Uma revisão de toda a sua semana. Olhe para tudo aquilo que você escreveu. Talvez faça um círculo naquilo que, tipo, algo que conduziu a sua atenção. Eu não percebi muito bem o que era o que quis dizer, mas acho que é isso que eu traduzi. Então, as coisas que foram, tipo, digamos, esses. O que se destacou por alguma razão. Vocês fizeram, pode ser os temas, interconexões, algo que não tinha realizado. Então, a primeira pergunta e a segunda pergunta há um significado. Por que é que isso se destacou para si? Todo o que você. Por que que foi isso que se destacou? De todo o resto, entre a pergunta um e 2. Você pode escrever isso, pode refletir, 2, 3 minutos e entenda por que que isso destacou-se para si.
Talvez mais um minuto para trazer algum significado, alguns padrões. Tipo, por que que isso saltou da caneta para o papel, da mente para o papel? E agora, última pergunta. O significado para si é o que é que você pode fazer com isso? Na próxima semana, quais são as ações que você pode fazer? Como é que você pode avançar? Baseado naquilo que você viu, no significado que você trouxe sobre essa semana que passou. O que isso é útil para fazer com que você avance? Pensar nos próximos passos para si. Ok? Então, agora, um propósito específico. Então, deixe-me perguntar, depois de fazer esse trabalho, nessa reflexão, como é que você se sente agora, neste momento? Verifique. Como é que você se sente? Pode pôr o polegar para cima ou para baixo. Como é que você se sente nesse momento? Pode escrever no bate-papo. Ao entrar nessa reflexão, sinto-me bem. Como é que você se sente? Sentir-se bem, temos aqui corações, ok. Se você sente-se bem, está tudo bem. Então, por que que você se sente bem?
renovado, rejuvenescido, fresco, belo. Obrigado, Cláudia. Leve e luminoso. Nessa reflexão, sentir-se estável. Sim, 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 sim. E por que que nós fazemos essa atividade? Porque aprender, na verdade, é uma arte espiritual. Tornarmos espirituais. Isso são aprender a dar poder à alma. Ou seja, eleva e reforça a autoridade da minha experiência vivida. E essa é a diferença entre devoção e o conhecimento espiritual que nós entendemos. Não é apenas aceitar a aceitação da sabedoria de alguém, quer seja dada ou dita por alguém, pelo Google, quer que seja, não importa. É aplicar na minha experiência de vida. Então, a aprendizagem espiritual dá poder à alma. Por isso que é uma arte espiritual. Porque eu sinto-me mais forte, eu sinto-me mais estável, eu sinto-me mais confiante, eu sinto-me enraizada, eu sinto-me mais autoconsciente, mais confiante, certo? Porque eu estou a olhar para a minha própria experiência e ter significado, ou seja, estou a aprender com a minha própria experiência. E quando nós dizemos é uma aprendizagem de experiências, isso é o que significa, porque eu estou a aplicar essa moldura do conhecimento espiritual. E quando a aprendizagem é quando eu paro e reflito sobre a experiência vivida e faço um significado dela, então é especialmente usada como uma ferramenta de conhecimento espiritual. Portanto, o que é que significa para mim enquanto uma alma? Então, qual é o significa o meu karma? O que é que significa os padrões, os sanskaras dos meus próprios traços, hábitos? Então, estamos sempre a usar o conhecimento espiritual, mas quando eu aplico na minha vida direta, na minha experiência, aí onde eu vou ganhar a autoridade da experiência. Quando nós entendemos ser a maior das, o que nós entendemos que é a maior das autoridades. Não é que eu sei, posso falar de forma muito bem, porque eu lembro-me da aula desta manhã. Mas o fato é que, na verdade, estou a integrar isso na minha vida e utilizar de forma prática, na minha experiência viva. Portanto, são os resultados que eu estou a ver, que quando estou numa situação, eu estou consciente, eu estou, na verdade, a conectar com a minha energia mais elevada, divina, a de Deus. Portanto, como essa situação vai correr de forma diferente. Portanto, eu tenho essa experiência, eu tenho essa autoridade. Isso é aprendizagem, não é memorizar, não é escrever, não é repetir, não é ser um papagaio. É aplicar o conhecimento espiritual para a minha vida diária, refletir nos resultados e ter a realização ou a conquista espiritual da autoridade, da minha experiência vivida. Então, se eu estou a aprender, eu vou sempre sentir-me forte, eu vou sentir-me mais confiante, eu sinto mais a confiar nas minhas próprias experiências. Eu não estou a olhar para os outros, eu estou a olhar para a minha experiência vivida. Eu posso ser inspirado por outros, mas eu estou a aprender a partir da minha experiência. E isso é a aprendizagem. E nós temos aqui três perguntas. Fizemos a pergunta sobre a experiência da semana. Depois, qual foi a sua reflexão? Quando você. Nós tivemos muitas perguntas que foram dadas para refletir sobre isso. E depois você parou para trazer significado para isso. Qual foi o que saltou diante de si? Portanto, olhou para isso, para o futuro. Como é que vamos fazer? Muito simples. Como aplicar? Então, isso é aprendizagem. É o ciclo de aprendizagem. É muito simples. E há diferentes pontos
saltamos em coisas profundas, outros gostam de refletir, contar a história daquilo que aconteceu, o que eu fiz, mas não vamos mais profundo do que isso. Algum de nós planeia como é que eu posso fazer o melhor para a semana que vem, sem nenhuma reflexão, sem trazer o significado. Portanto, nós temos que tornar os três nessa aprendizagem. Isso, isso significa o quê? Colocar-me nos três, nessas três perguntas, porque é isso que leva-me mais profundo nas minhas próprias experiências. E, e quando eu disse sobre a semana passada, isso é um exercício mental, mas o empenho mental é cada vez mais profundo do que a superfície. Porque eu posso refletir sobre a minha semana passada, contar histórias para toda a gente, mas na verdade eu só posso trazer benefício da minha experiência da semana passada, quer seja boa, má, os desafios, as vitórias, se eu apenas tirar benefício disso, é que isso vai trazer então significados para mim. E qual é o significado que eu estou a trazer isso para mim? É porque sobre tudo aquilo que eu vivi essa semana, esse é o meu significado. Então eu posso aplicar. Quando eu posso pensar adiante para o futuro, isso faz sentido. Isso faz sentido. Portanto, isso é tão simples, é tão belo. E aqui ainda temos mais três perguntas para cada um de nós, porque cada um de nós apresenta de maneiras diferentes. Nós já vimos isso antes. Não vou aos detalhes disso tudo, mas nós todos aprendemos de formas diferentes. E todos nós, ou alguns de nós, gostam de aprender através do coração. Escutamos coisas, entendamos, porque nós confiamos na fonte, o valor da fonte. Quando nós escutamos, outros através do intelecto, gostam de entender o conceito, os significados, as ideias e ter a grande imagem disso. E quando nós temos nova informação, então, alguns diferentes. Por que é que eu vou fazer isso na prática? Portanto, então deixe-me aplicar agora. Então, alguns de nós gostam de segurar isso na nossa mente, refletir isso, e com o tempo vamos ver como é que as coisas acontecem. Então, quando nós combinamos essas quatro diferentes, aprender do coração, através da cabeça, através de fazer as coisas de forma prática ou de reflexão, então você descobre o seu próprio estilo de aprendizagem. E é uma das perguntas que são mais fáceis para si nesse processo de aprendizagem. Então, se você aprende do coração e gosta de refletir, então você gosta de contar histórias, você gosta de conversar com as outras pessoas, em grupos pequenos, com aquelas que você está conectado. E nós chamamos isso de um estilo de aprendizagem divergente. Portanto, está ligado à empatia, artistas, e uma pessoa fica então a conversar o que uma pessoa me disse, portanto, um me disse isso, o outro disse aquilo, portanto, ela está a dizer tudo isso nesse tipo de conversas, portanto, muita informação abrangente, é como se fossem borboletas a voar, a encontrar coisas novas, a conectar com pessoas, ideias, por isso tudo junto, e a contar histórias de uma forma muito divertida e contente. Alguns de nós, e é por isso essa reflexão pode ser com quem eu estava, eu tenho que me lembrar o que é que eu estava a fazer. Uns vão dizer que é muito fácil refletir nisso e responder essas perguntas, mas alguns preferem. Então, alguns de nós preferem, digamos, aprendemos mais essas ideias, gostamos de escutar os conceitos, ter essa imagem, o verdadeiro significado disso. Então, gostamos de refletir. Chamamos isso os professores. Isso é o estilo de aprendizagem de um professor. Aqueles que gostam de ir mais profundo e analisar e trazer o significado das coisas. E você pode achar que nem tudo é útil para refletir, mas mesmo assim, quando você pensa nessa semana, nessa reflexão, como nós fizemos, então você para e é forçado ou convidado para pensar
mais estradas, mais aspectos que normalmente você não faria. Portanto, vai trazer mais dados, dados úteis para trazer, então, significado. Então, alguns de nós preferem saltar diretamente para o significado. Eu gosto de entender o significado das coisas. Alguns de nós preferem prático imediato, são os engenheiros. Esses são aqueles que estão sempre a perguntar, por exemplo, o professor, por que isso, por que aquilo? Mas esse estilo de aprendizagem mais convergente, por assim dizer, é ter a prática imediata. Ok, o conhecimento é muito bom, muito útil, obrigado, mas a linha base é esse, esse conhecimento é apenas útil para mim, porque faz eu construir pontes, fazem eu ter os 3 passos que eu preciso para a semana que vem. Então, esses são os passos que eu preciso para a prática da meditação, esses passos. Portanto, está sempre olhar para frente, mas o que é relevante. Como é que eu posso utilizar isso? E depois, o último estilo de aprendizagem, alguns aprendem do coração, mas também gostam de fazer. Nós chamamos daqueles que têm um estilo de aprendizagem de acomodar. São os ativistas, por exemplo. Ok, já percebi a ideia, deixa-me tentar fazer já. Portanto, é colocar logo as mãos à massa, por assim dizer. Portanto, chamamos de acomodadores por quê? Os que acomodam? Porque eles têm experiências de vida, porque estão sempre a tentar fazer coisas novas. Então, eles acomodam as coisas, acomodam muito com as experiências da vida. Então, por exemplo, eles aprendem a nadar, a saltar para a água. Portanto, eles aprendem quando as coisas são já um bocadinho demasiado, estão já sobre a cabeça deles, por assim dizer. Então você pode reconhecer-se num desses 4 estilos e terem o ponto disto é uma curta história, podemos tornar isso muito mais longo, mas isso, o ponto é reconhecer sobre os estilos em si próprio. Você pode reconhecer para si que você sempre precisa ir mais profundo. Eu preciso de mais histórias, por um lado, mas eu tenho de escutar o que as outras pessoas estão a pensar em fazer. Ou verdadeiramente eu tenho que sentar e planear como eu vou fazer. Então o ponto é para você estar confortável com essas perguntas, não uma mais do que a outra, mas e sim para aprender. Para isso você vai precisar das 3 perguntas. Esse é o alerta para si próprio. E se você apenas fazer uma pergunta que é confortável para si, você não vai aprender. Você vai, digamos, pode maximalizar a aprendizagem. Portanto, a primeira, para refletir, é o que é que saltou para si sobre as suas experiências, sobre todas as coisas, o que é que saltou à sua vista. E depois você tem o complemento disso. Imagina, você tem um estudo espiritual todos os dias de manhã, faz esse estudo. E nós paramos e dizemos assim: ok, há muitas coisas que eu escutei hoje, mas não é para decorar isso tudo, ser um papagaio e repetir, mas na verdade eu paro e penso, esse ponto saltou-me, irritou-me um bocadinho. Esse aqui fez-me soltar um bocadinho culpado ou mal. E esse tornou-me tão feliz. Então eu vou pegar todos esses, porque isso é dados úteis, dados muito úteis. E a segunda pessoa, a pergunta é por quê? O que é que significa para mim? Qual é o significado? Porque eu tenho o quê? Alguma coisa religiosa, por assim dizer. E essa palavra faz sempre sentir-me culpada. Então, ok, o que é que eu vou fazer com relação a isso? Então, deixe-me pensar sobre essa palavra, deixe-me ir mais profundo. Não vou ficar presa a sentir-me mal, certo? Ou então, por que que isso fez-me sentir tão bem hoje? Então, essa experiência da minha vida que faz-me tornar mais iluminada, portanto, trazemos significado. E essa pergunta pode ser fácil para uns, mas para outros não há aprendizagem se não houver significado. Portanto, então você tem que parar para fazer essa segunda pergunta. E a terceira
perguntar para nós mesmos, como é que eu irei utilizar isso de forma prática? Como é que eu vou utilizar isso hoje? Esse ponto que saltou-me, como é que eu vou usar isso? Esse ponto que me trouxe vergonha, ou fez-me sentir culpado, como é que eu vou utilizar hoje? Talvez sempre que eu me sentir um bocadinho culpado, envergonhada, talvez eu vou parar e remoldurar isto. Porque isso tem a ver com uma atitude espiritual. Então, são três perguntas que são precisas para a aprendizagem. Todas as três perguntas são importantes e eu estou inclinado a perguntar para mim a questão aqui com qual eu sou mais familiarizada. Mas isso não conta como aprendizagem. Para aprender, você tem que fazer as três perguntas. O que é que foi o que saltou? Por quê? E o que é que eu vou fazer com isso? Então, essa é a arte espiritual da aprendizagem. E eu digo espiritual porque estou a dar poder à alma. Eu estou a reforçar a autoridade da minha própria experiência. Eu sei que ainda faltam 5 minutos. Temos ainda uma meditação. Então, Anu, por favor, o que é que eu hei de fazer nesse momento? Extraordinário. Você trouxe a essência dessas três perguntas. O que é a verdadeira aprendizagem para mim mesma? Muito obrigada. Então vamos avançar. Então eu convido a irmã Cláudia para dar os agradecimentos. Muito obrigada. É uma maravilha. Eu vejo que aprendi muito. Eu preciso de aprender muito. Sim, com essas três perguntas. Então, ver onde é que está a aprendizagem. E eu gostei muito desse exercício que você fez sobre a semana passada, que eu tive uma semana muito ocupada. Então, eu aprendi bastante. Então, muito obrigada, do fundo do coração. Eu não percebi, você esteve tão bem. É claro, essa energia da família, do grupo e o tema inspira-me muito. Então, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, muito boas vibrações para si. Obrigado. Todos os dias. É muito bom, sim. Obrigado, Cláudia. Do coração. A Sister Judy não estava a sentir-se tão bem, mas hoje está aqui a brilhar com essa energia de hoje, extraordinário. Então, nosso coração e bons votos vão em sua direção, para que fique completamente bem. Então, como a irmã Cláudia disse, experienciamos muitas reflexões para a semana inteira. E muito obrigada. Então, antes de irmos para a meditação, fazer rapidamente os anúncios. Então, vamos continuar o workshop na arte da aprendizagem e ensinamentos. Tivemos a Aruna semana passada. E aqui vamos ter mais interação com os participantes. E vai ser no dia 6 de dezembro. Depois vamos ter no outra semana, daqui a 15 dias, o silêncio de retiro. O silêncio de retiro, não, o retiro de silêncio. Sobre a arte de aprender e ensinar. E os mesmos horários, quer de Portugal, quer do Brasil. 3 da tarde de Portugal, meio-dia do Brasil. E esse retiro de silêncio tem por base nos ensinamentos da Brahma Kumaris, mas todos são convidados a participar. E vai ser no dia 13 de dezembro de 2025. E aqui estão os nossos sites, endereços de e-mail e também o canal do YouTube, onde vocês podem encontrar todos os vídeos.
E antes de entrarmos na meditação com a irmã Jude, vamos tirar uma fotografia, que todos sempre gostam, para trazer esse momento, num momento memorial. Então, aqueles que quiserem, abram as câmeras. Ok? Mais alguns segundos. Então, aqueles irão receber por e-mail ou por WhatsApp, mas aqueles que não estão ainda nesse grupo, se quiserem, pode escrever o seu endereço de e-mail, o número de telemóvel, direto para a ANU, através do bate-papo. E agora, então, vamos com a Sister Jodi para a meditação. Então, vamos introverter silenciosamente. Então, essa jornada espiritual tem a ver como destilar a sabedoria da alma e trazer o eu outra vez. Eu só posso fazer isso se eu regressar a mim mesma. Então, regressar nesse ponto central do eu, a alma, o ser que você é. E ver toda a vida como uma grande árvore diante de si, uma bela árvore com galhos a estender-se em todas as direções, atividades, amigos, trabalhos, tudo na sua vida está diante de si como uma grande árvore. E note que onde estão as raízes, estão os ancestrais, que estiveram antes de si a dar forças, a dar sabedorias, os ancestrais da sua vida, espirituais, pessoalmente também, familiares, e olhe para o meio da árvore e veja todos os galhos de amigos, famílias, comunidade, grupos espirituais, colegas, todas as pessoas nessa grandeza da sua vida está aí diante de si mesmo agora. Veja rostos, nomes, e no topo da árvore, imagine o seu eu mais elevado, a sua aspiração mais elevada. Imagine o divino, imagine Deus lá em cima, como se fosse o marco, a sua meta. Então, olhe para toda essa árvore que está diante de si, desse ponto calmo e tranquilo do seu centro, e veja essa pergunta simples no meio de todas essas pessoas, outras almas e atividades. E essa pergunta é: quem é que está a ensinar? E quem é que está a aprender? É bonito, não é? Todos estão a aprender, todos estão a ensinar, todos estão juntos numa grande árvore. E é claro, sou eu a alma que estou a tomar benefício de toda essa beleza através dessa arte de aprender. Om Shanti. Obrigada, Om Shanti. Muito obrigado, Sister Judy, do coração de cada um hoje. Obrigado a todos. Muito obrigado. Encontramos para a semana. Om Shanti.